Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Londrina! Bom dia, cidade maravilhosa! Encantos mil do meu Brasil varonil. Essa eu sei, mais uma vez, eu sei que essa música não é nossa, eu sei que essa música é do Rio de Janeiro, eu adoro os cariocas, mas eu amo muito mais Londrina. Então, Londrina, capital mundial do sorriso, do bom atendimento, da boa prestatividade, cidade gigantesca, não só apenas nos seus limites, mas também de tudo aquilo que produz, tudo aquilo que se trabalha, e principalmente em grandes profissionais, ou que nasceram aqui, foram estudar fora de Londrina, voltaram para cá, ou pessoas que estão aqui, que morando aqui, estudaram aqui, continuaram aqui. Enfim, Londrina é um celeiro de ótimos e competentes profissionais, é por isso que a 91,7 sempre traz aqui profissionais de variados assuntos para a gente sempre discutir a respeito de tudo, né? Eventos, procedimentos, entidades, sindicatos, personalidades, empresários, os grandes festeiros da cidade, as grandes empresas, indústrias. E hoje é um assunto muito pertinente, é um assunto muito importante. A gente vai conversar a respeito de saúde, essa integração entre a saúde masculina e feminina, ou seja, a família, saúde da família. Por isso que eu reuni aqui meus queridos amigos, a doutora Paula Fittbeck, ela é ginecologista e especialista em reprodução humana. O Ricardo Brandina, ele é urologista e coordenador do Serviço de Cirurgia Robótica da Santa Casa de Londrina. E também o Tiago Ribeiro, cirurgião plástico e nutrólogo. Primeira pergunta, logicamente, né? A Paula, né? Entre nós, as meninas. Primeira coisa, salva de palmas para nós mesmos. Salva de palmas para nós, muito bem. E aí tem um barulhinho de palminha pra gente, tinha um barulhinho de palminha. O equipamento agora tem umas 500 palmas dentro do estúdio, mais ou menos. Ô, Paula, bom dia, Paula. Você já é costumeiramente uma pessoa acostumada aos podcasts, porque você descobriu que o médico, o profissional da saúde, ele precisa estar cada vez mais integrado, não é, Paula? Bom dia. Precisa estar mais próximo da comunidade, não é? Bom dia, Marcão. Com certeza. A gente tem que estar participando do que está acontecendo. Tudo, né? Rádio, televisão, né? Podcast, né? Blog, atendendo rádio, revista, o que aparecer. É importante as pessoas terem muito contato com os médicos. Eu sou do tempo que o médico ele ficava um pouquinho mais restrito dentro do seu consultório e só na base da consulta. Hoje não, né? Todos os profissionais começaram a ficar cada vez mais expondo as suas profissões. Isso é bom para todos nós, né? Porque eu não conseguiria fazer uma consulta gigantesca com vocês três se não fosse ir ao consultório de vocês. A tecnologia nos mostrou isso, a facilidade em ter grandes informações via a mídia. Nós três somos do tempo da transição, então a gente beirou as duas épocas, então foi uma transição um pouquinho difícil. Agora acho que eu passei para o outro lado, mas a gente foi bem dessa transição, nossa geração, na verdade, então não foi tão fácil assim para a gente. Os mais jovens, né, já foram mais acostumados. A gente teve essa transição. Eu acho que agora eu atravessei para o outro lado, mas não vou falar para você que foi tão simples assim, não. Não é simples, né? É verdade. Ô, Tiago, você também na transição, né? Porque o médico, ele sempre foi um sujeito de, olha, eu te recebo no consultório, né? Minha consulta custa tanto, olha, eu estou à sua disposição, uma receita. E hoje o médico está à nossa disposição, dando consultas, no bom sentido, não aquela que vai medicar, que entregar remédio, coisa parecida, mas está muito mais simples ter ótimos profissionais à margem da sociedade. Não é verdade? Bom dia. Bom dia, Marcão. Nós três aqui somos médicos do século passado, infelizmente ou felizmente, que todos os três entraram na medicina no século passado aqui. Mas a gente sentiu na pele, literalmente, essa transição entre o consultório, a restrição das quatro paredes. Na nossa época não tinha nem celular quando a gente começou, né? Nenhum dos três tinha celular, provavelmente, quando começou a faculdade. Exato. E essa transição a gente sentiu, literalmente, para os smartphones, aí agora para os podcasts. O médico tem que estar muito mais dentro da casa do paciente, dentro do celular do paciente, dentro da vida do paciente. E a maioria das informações que antes eram restritas às quatro paredes do consultório, então uma medicação você só discutia na frente do paciente. Hoje não, hoje o paciente já chega com a medicação estudada. Eu queria aquilo. Isso, ele já chega com a medicação estudada, ele já chega com efeitos colaterais, ele já chega sabendo de tudo. E você precisa ter mais do que o paciente tem, mais do que o cliente tem de informação.
Então, a medicina se tornou um pouco mais aprofundada, eu acho, depois do advento da tecnologia, do smartphone, da informação na mão do paciente. Então, a gente tem que estudar ainda mais, muito mais, e tem que estar sempre ligado com o que o paciente quer. Muito bem. Ricardo Brandini, a mesma coisa, falar que vocês são do século passado. Nós 4 somos do século passado. Né? Eles foram bonzinhos comigo, eu sou um pouco mais velho também. E eu estou no período de transição, Marcão. Eu ainda não estou aprendendo a usar essas novas formas de informação. Mas eu acho super importante, porque a internet é uma fonte de várias informações. O problema é você achar a informação correta, né? Uma boa informação. Exatamente. Então, por exemplo, o podcast da doutora Paula é uma fonte de informação excelente. Lá você tem certeza de estar tendo uma informação correta. Porque eu recebo também no consultório tanta gente que vem com informação assim, às vezes, umas coisas absurdas, umas coisas loucas que você, né? E a gente, acho que aqui a gente está passando uma informação boa e é isso que a gente precisa. Eu acho isso legal. Então, viu só, a gente quase não parou para pensar nisso, né? É interessante isso, né? Porque eu sou do tempo, a maioria das pessoas que estão nos ouvindo nesse exato momento, é assim, é verdade, olha, hoje o arquiteto da informação pelas redes sociais, o engenheiro da informação, o dentista da informação, os médicos da informação em maneira geral. E isso é importante, porque cada vez mais nós temos nossas dúvidas e muito fake news, muita informação que não é verdadeira nas redes sociais. Ô Paula, o que te levou à medicina? Inquietude mesmo sua, de família? O que aconteceu na sua vida quando você era mais menininha? Assim, você via alguém da sua família que era já da área de saúde? Você começou a gostar dessa área da saúde? Em que fase da sua vida? Alguém já direcionou, algum professor, alguma professora? Ou quando era pequenininha alguém falou assim, olha, você vai ser médica? Ou você já tinha um outro caminho profissional na cabeça? Não, na verdade, eu tinha um outro caminho profissional na cabeça. Apesar do meu pai ser médico, todo o restante da minha família é de advogados, né? Que a família, o núcleo mais aqui em Londrina. Eu sou de Cascavel, mas eram advogados. Eu queria ser advogada e eu queria fazer Rio Branco, na verdade. Eu sempre fui um pouco exagerada. Mas daí, quando eu tinha 13 anos, eu li um livro sobre 3 residentes médicas, 3 amigas médicas numa residência, estavam fazendo residência, e depois desse livro, eu lembro, eu estava na praia, em Caiobá, que meu avô tinha apartamento em Caiobá, e depois desse livro, O livro te impactou? O livro é das residentes, daí eu falei, eu quero ser médica, 13 anos. Daí eu decidi por causa desse livro. Na praia era um dia de chuva, então, né? Você estava lendo, então. Eu estava lendo, se eu não me engano, acho que Nada Dura para Sempre. Sidney Sheldon. Isso mesmo. É mesmo? Nada Dura para Sempre. É um livro de Sidney Sheldon, Eu lia muito, né? Antes de ser médica, eu lia bastante outras coisas. Agora voltei também. Mas depois desse livro, eu falei, é isso aí que eu quero fazer. E era uma residência, e era bem semelhante, na verdade, depois o que... Era um pouquinho mais fácil no livro, né? Um pouco mais colorida a história. Né? Mas não foi pelo meu pai, foi por causa desse livro. Acho óbvio, deve ter tido, né? Lá dentro, porque meu pai levava a gente passar visita. Eu lembro meu pai é obstetra, né? Dos bebês no berçário. Eu tenho muita lembrança de hospital. Mas né? foi o livro que despertou. Mas foi o livro, então eu acho que foi legal, esse momento. O Brandini, e você? Bom, você teve um pai, uma referência nacional, né? Mas ele te levou desde pequenininho para o caminho ou foi alguma coisa que despertou depois? Não, ele nunca me... Assim, eu tenho lembrança igual a Paula de passar visita com meu pai, enfim, no evangélico, final de semana, mas eu convivia com medicina o tempo inteiro em casa, porque na época não tinha celular, então os pacientes ligavam em casa. Minha mãe sabia mais de urologia que meu pai, que ela orientava, recebia tanta ligação dos pacientes na hora do almoço. E ele era realmente ele era um espelho para mim. Meu pai foi uma referência muito importante na minha vida, porque ele se dedicou assim de uma maneira... Ele era um médico diferenciado, eu ainda acho isso, né? E ele foi um espelho. Mas eu fiz direito. Eu fiz, na verdade, com 16, 17 anos, não sei que época a gente faz vestibular na época, mas eu estava bem perdido. Eu entrei em direito. E fiz, acho que 6 meses de direito e larguei. Então a primeira vez não foi a medicina? Não, eu não sabia se era aquilo que eu queria. Na verdade, eu tinha medo de prestar vestibular. O pessoal falava que tinha que ser muito inteligente, né? Eu nunca fui muito, eu parecia meio mediano na escola. Aí eu falei, era do cara do fundão, não? Eu não era muito bom na escola, não. Okay. Aí eu... Aqui em Londrina?
Ô, Paula, você estudou em Cascavel? Eu estudei até os 16 anos em Cascavel. Depois eu vim fazer o terceiro colegial aqui no Universitário. Eu morei com os meus avós, porque em Cascavel não tinha, né? Não tinha terceirão Paula, e não tinha faculdade. Sabe o que é legal? Eu estou indo operar em Cascavel, teu pai é o presidente da Unimed lá, né? Sim, fui operar esses dias, alguém falou do seu pai lá. Ele faz muitos anos que ele está lá na Unimed. O neto. O neto. Acaba se encontrando indiretamente, né? E aí você estudou em que colégio aqui, o que você fica mais tempo? No universitário. Universitário. Só que no último ano eu fui morar fora, né? Eu fiquei fora, intercâmbio, e voltei já para prestar o vestibular. E aí não era medicina, você fala, não. Eu tava perdido. Você tava com medo de não passar. Aí eu lembro que quando eu passei, eu até fui bem no direito, passei bem. Eu falei, até que dava, né, se eu estudasse um pouquinho mais. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu quero fazer medicina. E aí, nos 6 meses, eu larguei. E aí, o meu pai acordou assim: você não vai para a faculdade? Eu falei, não, eu larguei, eu vou tentar medicina. Ele falou, rapaz, vai estudar, você não vai ficar em casa, não. Ficou bravo comigo? Falou, não, você não vai fazer medicina, vai para. Aí eu falei, não, 6 meses eu tranquei, estudei, aí passei. Que maravilha, cara. E aí, Tiagão, que aconteceu uma coisa? Você viu que os dois, um foi um livro e o outro foi o direito, que não foi o caminho que ele escolheu. Pelo menos tentou o direito. O livro da Paula eu li agora, ano passado, eu acho, que ela me orientou a ler esse livro, bacana, vale a pena a leitura. Nada Dura para Sempre, de Sidney Sheldon. Eu li o ano passado, 2 vezes já li. E eu não tive parente nenhum médico. Então a minha família não tem médico algum. Eu sou o único médico da família, eu acho que nas últimas 3 gerações. A minha família é de empreendedores, de empresários, autônomos. E a minha ideia de medicina veio com o desafio mesmo. Eu, no segundo colegial, não tinha ideia do que fazer. Não tinha, até o segundo colegial? Não tinha ideia. Toda vez, Paula, é muito importante. Todas as vezes as pessoas me param na rua e falam muito obrigado daquele bate-papo com os profissionais antes de começar sobre o assunto. Por quê? Porque despertou no meu filho, despertou em mim. É verdade. E eu descobri aqui muita gente que deu o start na vida, como a Paula lendo um livro, ou como você que tentou uma segunda faculdade. Por isso que é importante os depoimentos, sabia? Eu acho que o que mais me fez um desafio foi... Eu sou de Apucarana, nasci em Apucarana e fiquei em Apucarana até os 15, 16 anos, até o terceiro colegial. E o que mais me desafiou foi quando eu fui em um médico, que era amigo do meu pai, fui no consultório dele para ver se era aquilo mesmo, porque eu tinha ideia de fazer lá no segundo, terceiro colegial. E ele falou, isso aqui é furada. Medicina não tem futuro, medicina não é uma profissão bacana, não vai dar dinheiro, isso aqui tá fadado. Ele é teimoso. E aí eu falei, caraca, mas não pode ser isso, não pode ser. E aí me desafiei. Só que eu também não era do gargarejo, não era o aluno do gargarejo, eu era aluno mais do fundão. Fundão, né? Então eu mudei para Londrina, fui para o né? Maxi, estudei no Maxi, que foi talvez onde realmente eu descobri o mundo do desafio, o mundo da concorrência, e eu passei aqui em Londrina e daqui eu continuei até hoje, né? Cara, e vocês têm currículos aqui maravilhosos, as graduações de vocês. O médico não para de estudar, né? Eu percebo aqui, se eu for para ler aqui, gente, vocês têm graduação, pós-graduação, estudo internacional, muita pós, todos vocês, não só no Brasil, fora do Brasil também. O segredo exatamente é esse, por favor, amigos médicos, é continuar estudando, e isso também é um alerta para os médicos que têm, de repente, um pouquinho mais de experiência, porque às vezes o cara, ele senta na cadeira dele e fala, não, eu sei tudo, e eu conheço como a andorinha vem, porque vai chover, e eu conheço isso aqui, olhando para a cara do paciente, e nós temos novas doenças, novos sintomas, é por isso que nós estamos aqui, porque as pessoas estão diferentes pós-Covid, pós um montão de novidades, né, de tecnologia, as crianças cada vez mais voltadas só a métodos de ensino diferentes, a mãe abandona um pouquinho, o pai também porque está trabalhando, a criança às vezes fica sozinha, fica só no celular, fica só no computador, e tudo isso vai fazer seres humanos diferentes, não é? Então eu penso assim, que vocês não pararam de estudar até hoje, né, Paulo? Você estuda constantemente, vocês também, né? Tem que ser, né? E a gente vai, eu acho que as fases da nossa carreira vão mudando também, né? A reprodução assistida é dinâmica, né? A reprodução assistida ela é uma ciência nova e sempre está evoluindo, porque assim, ela envolve muita tecnologia e é
o futuro, né? A gente tem estudado cada vez mais e as mulheres estão precisando cada vez mais e o envelhecimento. Então, você nem pode parar. Mas a própria ginecologia também. Eu fui envelhecendo com as minhas pacientes. Então, além da reprodução assistida, eu fui agora para essa área da reposição hormonal, né? Porque elas já foram já eram um pouco mais velhas quando eram minhas pacientes para engravidar. Então, todas entraram quase na menopausa e eu tive que daí entrar nessa área do conhecimento também, né? Então a gente vai se renovando e eu acho que a nossa carreira vai passando por etapas, né? Então a gente tem que acompanhar essas etapas e se transformando com elas, né? Então, senão a gente não tem estímulo, né? Às vezes não ser estímulo é aquilo, volta novamente 4 paredes e o médico lá dentro só dando receita, não é verdade? E com a sua experiência. Eu acho que tem que ter um pouco de cuidado só hoje em dia, porque as pessoas estão saindo da faculdade, da universidade, para o mercado de trabalho e imaginando que a rede social é fonte de informação completa. Né? Então, a gente vê na medicina muito recém-formados que caem no mercado de trabalho, direto para o trabalho, em áreas extremamente profundas, achando que são realmente super especializados. E a informação, às vezes, que eles têm, não desmerecendo, obviamente, mas é a informação muito superficial, de rede social, de mídia social, de cursos de fim de semana. E nós 3 aqui sabemos, os cursos todos que a gente fez, as pós-graduações, todos demandaram 2 anos, 3 anos, 5 anos de estudo. Por quê? Por alguma razão. Né? Por alguma razão que foi demorado. Não é porque era enrolado, não é porque era difícil, não, é porque é complexo. E hoje em dia essa complexidade está sendo um pouco desmerecida, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, não é só na medicina, eu imagino na arquitetura, na engenharia, no marketing, né, no profissional de marketing, o cara se forma e já cai para o mercado, mas espera aí, não tem mais que aprender? Não tem mais alguma coisa para aprender? Não tem mais alguém para te ensinar mais alguma coisa? A gente demorou muito para começar a trabalhar mesmo, né? Muito mesmo. Essa mudança que a gente está falando até da saúde, e a gente pode tocar no assunto da saúde mental, né? Toda essa recuperação que nós estamos tentando fazer. Ô, Tiago, principal atitudes para uma manutenção de saúde física, atitude, né? Atitude de um homem que se exercita menos, né? Atitude de um homem que cada vez mais ele tem uma preocupação com tecnologia, ele tem preocupação, às vezes, com o ganho e não está se preocupando com ele mesmo. Né? Antigamente, a gente acha que comia um pouco melhor, tomava mais água, você tinha o espaço um pouco maior e melhor para viver. E hoje a gente está condicionado a um mundo muito mais moderno. Né? Eu tenho uma opinião bem formada. Eu acho que saúde é trabalho. Você tem que pensar a tua saúde como se fosse parte do seu trabalho, do seu dia a dia. Você dedica 8 horas, 10 horas por dia para o seu trabalho. Então você precisa dedicar meia hora, 1 hora por dia para a tua saúde. Seja pensando na tua dieta, seja pensando no teu exercício físico, seja meditando, seja estudando para a tua saúde, para a tua própria saúde. Mas eu acho que você tem que pensar a tua saúde diariamente como se fosse parte do teu trabalho, como se fosse pago para aquilo. Eu, por exemplo, vou para a academia quase todo dia, a Paula sabe, eu penso aquilo como trabalho. É uma obrigação para mim. Faz parte do meu currículo diário de trabalho. Eu ir para a academia, eu pensar em comida, eu pensar na minha dieta. Eu acho que uma atitude positiva é você pensar que aquilo é obrigatório para ti. Você precisa pensar a tua saúde todo dia. Não é só no final de semana, não é só o jogo de futebol de final de semana, não é só uma vez por mês, uma vez por ano ir no médico, que é pensar a tua saúde. Eu acho que se você colocar todo dia na tua cabeça que tu tem que pensar saúde e projetar aquilo no seu dia, bom, eu preciso de meia hora, 1 hora por dia para pensar em saúde. Eu acho que você vai conseguir um projeto um pouco melhor. O que é um nutrólogo? O que o nutrólogo faz? Nutrólogo é um especialista em saúde como um todo. É uma especialidade bastante recente, na década de 70, aí pensando em todas as outras especialidades, mas é uma especialidade que abrange todas as outras áreas de saúde dentro de uma só. Então ela abrange a endocrinologia, ela abrange a cardiologia, ela abrange a pneumologia. Então é um médico que, vamos dizer, pensa na medicina integral, pensa no paciente como um todo. Então a gente, numa consulta nutrológica, a gente avalia todos os parâmetros de um paciente, desde a saúde mental, desde o sono, desde o estresse do trabalho, libido, vida sexual, alimentação, hormônio,
outras vitaminas, minerais, como é que é a sua dieta. Então é uma área bem abrangente em que a gente tenta detectar falhas, erros, acertos, onde consertar, como manejar um paciente que não faz nada, totalmente sedentário, que é o mais fácil de se fazer. Então a nutrologia ela tenta te colocar no eixo em todas as áreas. A cardiologia é mais específica, a endocrinologia é mais específica, o médico de pulmão é mais específico. A nutrologia tenta organizar tudo isso, mas ela não tenta fazer o que os outros fazem, as subespecialidades. Ela tenta organizar aquilo para mostrar para o paciente como ter uma vida mais integral, mais saudável e ver onde a gente consegue arrumar o paciente. Ricardo Brandina, você saiu do Brasil para você estudar robótica nos Estados Unidos, voltou para cá, é pioneiro, você hoje também ensina outros médicos, você é coordenador do Serviço de Urologia Robótica, de Cirurgia Robótica da Santa Casa de Londrina. Obviamente que o robô não vai substituir o homem. Tem muita gente que tem essa dúvida ainda, achando que o paciente entra lá, o robô aperta o botãozinho, o robô fica lá sozinho, né? Alô, atenção, robô, opera lá, né? Tal sujeito. Não é nada disso. O que é que o teu trabalho faz? Não, na verdade, assim, eu sempre gostei de usar tecnologia na urologia. Isso desde o início, eu lembro, desde o meu primeiro ano de urologia, na época a cirurgia robótica até nos Estados Unidos era uma coisa inicial, mas a gente fazia muita cirurgia minimamente invasiva, usando cortes pequenos, eu sempre gostei dessa área. E no final da minha residência, eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, e só falando uma coisa bem interessante, que é a promoção da saúde. Naquela época, Marcão, falando de saúde, eu fumava. Eu era um tabagista, fumava bastante. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para um hospital em Cleveland Clinic. Eles promoviam a saúde lá. Uhum. E para você ficar com a carteira do hospital e trabalhar, você tinha que fazer uma dosagem de nicotina na urina. Se tivesse positivo, eles mandavam embora. Nossa. E um mês antes de ir para os Estados Unidos, eu fiquei morrendo de medo, assim, vergonha mesmo de chegar lá e mandar embora porque eu fumava. Nunca mais pus um cigarro na minha boca. Então, assim, eles tinham várias promoções de saúde nesse sentido. Para mim funcionou, né? Nunca mais fumei. Às vezes tem que ser forçado assim mesmo. Desse jeito, né? Isso aí eu achei interessante para passar. Você está fazendo campanha contra o cigarro? Sim, eu faço. Mas sim, tem que fazer. Eu faço. Naquela época, foi em 2008, assim. Uhum. E o hospital era enorme, assim, é uma cidade. Não podia fumar nem na calçada, né, era proibido. E, bom, só dando esse adendo que achei interessante, uma coisa legal da época. E lá foi a primeira vez que eu vi, assim, uma cirurgia robótica, um robô em ação, e era uma coisa inicial. Mas desde aquela época eu já falei, eu acho que era isso que eu queria fazer. E na época, eu não tinha filho ainda, fui casado. A gente tinha a opção até de ficar, mas na época, problemas pessoais, meu pai tinha ficado doente, nós acabamos voltando. E depois a gente retornou com essa ideia. Aí sim foi uma aposta muito grande, porque em 2000, acho que foi 2016, que a gente decidiu retornar. Meu pai faleceu em 2015, daí eu falei, não, quero voltar, eu tinha essa proposta. Eles sempre falaram, quando você quiser, volta, que a vaga é sua. Só que para isso eu precisava validar o diploma, um monte de prova. Eu já estava com, 2016, estava 40, não, mais novo um pouquinho. Mas enfim, já tinha 2 filhos, uma filha, minha mulher estava grávida, a Marcela estava grávida. E eu tinha que fazer aquelas provas bem cansativas, enfim. E fui fazendo, à medida que for passando, nós vamos. Aí passando a primeira, passando a segunda. A hora que eu passei na última prova, fui falar para a Marcela, ela chorava tanto, eu não sei se de alegria ou de tristeza. Acho que de tristeza. De tristeza, porque a gente teve que, a minha filha recém-nascida, teve que vender tudo, e a gente foi fazer uma aposta mesmo, né? Tentar trazer a cirurgia robótica para cá, né? E na época o pessoal chamava de louco, porque Londrina só tinha em São Paulo e no Rio. Tinha acho que 5 unidades no Brasil inteiro de robô. Para Londrina não vai ter, Londrina não sei o quê. Eu falei, não, vamos tentar. Nós fomos, embarcamos com as crianças e graças a Deus no final tudo deu certo. A gente veio, naquela época, a gente teve também o apoio da doutora Cristina Saão, que acreditou lá no Hospital do Coração, trouxe o robô para Londrina, e aí foi a história que agora está um sucesso aí na Santa Casa, né, agora. Exatamente. Paula, ginecologista e especialista em reprodução humana. Tem gente que fala, sério? Existe um especialista em reprodução humana? Sim, Paula Feedback, uma das melhores do Brasil. Não é?
Acho que sim. Sim. É uma profissão nova também? É um descobrimento na medicina novo? Não é tão recente, né? O primeiro bebê por fertilização in vitro nasceu em 1978, né? Uma Então coisa assim. mas é uma ciência, né, em relação às outras áreas, assim como a robótica Como a também, né? robótica e também E como o como a nutrólogo, né? nutrologia, né? Então são ciências novas e é que assim teve uma evolução muito rápida, né? Pelo toda essa mudança no contexto social, né? Principalmente da mulher, né? No mercado de trabalho, toda essa revolução que aconteceu aí nos últimos anos, né, na sociedade como um todo. Então, a reprodução assistida evoluiu muito rápido, né? Mas de 1978 para cá, muita coisa aconteceu, né? Eu percebo que você é muito procurada exatamente porque as mulheres estão cada vez mais pensando em fertilidade, né? As mulheres estão pensando cada vez mais em ter seus filhos, independente da idade. E aí entra a sua especialidade. Sim, porque você tem, apesar da evolução, né, tanto social como da medicina, ainda existe a idade como fator principal, né? Então a gente ainda não consegue desacelerar, regredir, né? Então a perda da reserva ovariana com a idade, né? Isso ainda não é possível. Existe aquela frase do Botox, né? Não tem Botox. Não tem botox pro ovário, né? Então as mulheres chegam, às vezes, a Cláudia Raia é o exemplo hoje em dia que a gente dá no Brasil e é verdade, né? Uma mulher como ela é totalmente possível de engravidar, tanto que engravidou, teve o filho Com quantos anos? saudável, 55 anos. Mas o ovário, ele não acompanha. Então é para isso que a reprodução assistida existe. Hoje em dia, o mais importante é tentar pensar em preservar a fertilidade, que daí é o congelamento de óvulos, né? Congelamento de embriões. Então, pensar numa forma assim. A medicina reprodutiva ela faz parte hoje em dia do contexto assim de programação de vida da mulher e do homem, né, do ser humano como um todo. Então pensar na reprodução ela faz parte da saúde também, né? Estão lhe procurando cada vez mais. Sim, para preservar a fertilidade principalmente depois da pandemia foi o que mais aumentou e o que mais tem aumentado, felizmente. Pandemia, aí que tá. Então nós vamos falar daqui a pouquinho também, após o nosso breve intervalo comercial, sobre hormônio, que aí vocês três têm especialidade sobre isso. O que é hormônio? O que ele faz na vida da gente? Tem muita gente que fala assim, cara, pensa, sua vida vai mudar totalmente se você fazer reposição hormonal, tanto homens como mulheres, você vai ver como que a sua vida vai mudar para estudar, para dirigir, para trabalhar. O hormônio é extremamente importante nas nossas vidas, só que nós temos muitas dúvidas. Então, tanto o Brandina como urologista, o Tiago como nutrólogo e a Paula como especialista em reprodução humana vai trazer para a gente informações a respeito do hormônio. Paula, só porque a gente tem mais um minutinho antes da gente entrar para o nosso intervalo comercial. O hormônio, reposição, qual que é o primeiro passo do pensamento, qual é o primeiro passo das pesquisas e qual é o primeiro passo que cada um de nós devemos ter para saber se a gente precisa ou não de reposição hormonal? Na minha opinião, o corpo dá sinais, né? Então a gente sente, né? Tanto os homens como as mulheres, eles sentem. Eu acho que é ouvir os sinais e procurar ajuda, né? Então a gente às vezes ouve, né? Por exemplo, a endometriose, né? Que tem a ver com hormônio também. A gente tem muitas crenças, que tudo é normal, que a mulher precisa entrar na menopausa e é normal, parar de transar é normal, parar de ter, né? Então, sim, não é normal. Eu acho que a gente tem que ouvir o nosso corpo, ele fala, e a gente procurar ajuda especializada, né? Procurar o Dr. Brandina, procurar o Dr. Tiago, procurar a doutora Paula, né? E é aquilo que a gente falou, bons profissionais, né? Porque hoje em dia também essa área hormonal e reposição tem muita Muito gente. Então é perigoso, muito perigoso, né? Então tem que tomar cuidado. Muito bem, estamos saindo para o nosso breve intervalo comercial. Você continua aqui na 91,7. A gente vai para o canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente volta. E no canal do YouTube a gente fica aqui trocando uma ideia um pouquinho mais intimista no bom sentido. 91,7 Pai Querer volta daqui a pouquinho com saúde do homem e da mulher.
Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com os médicos. Paula Fitbeck, ginecologista e especialista em reprodução humana. Tiago André Ribeiro, cirurgião plástico e nutrólogo. E Ricardo Brandino, urologista e coordenador do Serviço de Cirurgia Robótica da Santa Casa de Londrina. E o assunto que a gente saiu para o intervalo comercial era hormônio. E a doutora Paula comentou o seguinte: siga os sinais que o seu corpo der. Cansaço, falta de apetite sexual, desmotivação. Às vezes o cara fala, pô, rapaz, eu tô meio triste, é depressão e tal. Vamos lá, pode ser essa taxa hormonal que não está legal. E aí, Tiagão, aí entra o nutrólogo para falar, vem cá, senta aqui comigo, vamos fazer uns testes. Tá aqui uma bateria de 150 exames de sangue. Rapaz, ultimamente, todos os exames que eu faço, antigamente, eu falei assim, vamos lá tirar um sanguinho. O Brandino, vem quando eu falo do Brandino, o Brandino fala, tira lá um sanguinho para mim. Eu falei, cara, 1,5 litro? Cara, tem 40, 400 potes. 12 ampolas, 40 ampolas, né? Nem vamos falar muito disso, senão o pessoal vai ficar bravo. Fica com medo, né? Não, mas tem que tirar. Não, antigamente doía mais. Esses dias atrás eu descobri que dá pra fazer. Eu pedi esse dia atrás, eu fui muito covarde. Eu fui pra tirar sangue, eu falei pra menina assim: pode ser agulha de criança? Ela falou: como que você descobriu? Eu pedi uma agulha de criança, cara. Então é o seguinte: tem que fazer exame, né, amigo? Eu acho assim, a minha opinião é envelhecimento não é patologia. Envelhecer não pode ser uma doença. Antigamente o envelhecimento era tratado como algo habitual. Você vai envelhecer, então segura as pontas. É assim mesmo que acontece. Na minha opinião, não. Na minha opinião, o envelhecimento ele pode ser amenizado, melhorado, ele pode ser, não digo postergado. Mas viver bem. Isso, você conseguir chegar aos 90 com saúde. Não precisa chegar com uma saúde de 18, mas pode chegar aos 90 com a saúde de 50. Tranquilo. Totalmente autossuficiente, com menos patologia, com menos risco de queda, menos risco de fratura. Isso é possível, né, Tiago? Levantando e sentando no sofá. Sozinho, indo fazer uma caminhada no zerão, no lago, né, com autonomia, indo se alimentar, viajando, andando um aeroporto inteiro sozinho, sem precisar de uma cadeira de roda. E esse envelhecimento saudável, não patológico, às vezes ele demanda uma avaliação um pouco mais aprofundada dos níveis hormonais. O hormônio é só um parâmetro, ele não pode ser colocado como o ápice do problema. Não adianta nada você repor hormônio num idoso ou numa idosa e não orientar que esse hormônio só vai ser bacana se ele for para academia fazer musculação. Então essa é a nutrologia, é não só repor o que precisa ser reposto, o que está ruim, tanto do nível de laboratório quanto no nível de sintomas, mas também orientar. Dieta, não adianta nada ele fazer musculação, daí você orientou, pôs hormônio, legal, repôs, mandou fazer musculação, beleza, só que a dieta do cara é muito ruim. Ele não faz um pós-treino bacana, ele nunca ouviu falar em whey protein, ainda tem uma revolta de que whey protein é coisa de maromba. Não é bem assim, entendeu? Então a gente precisa creatina, não, pelo amor de Deus, creatina faz muito mal pro rim. Não, peraí, o que os estudos falam do uso de creatina em idoso? O que os estudos falam do uso de whey protein em idoso? Então não é só falar de hormônio, é falar de um monte de coisa. Mas por isso começa com o exame. Por isso que a minha consulta demora 1h30, 2 horas, entendeu? E até a secretária fica brava, porque às vezes atrasa a outra. Porque tem que falar de tudo. A da Paula também é a mesma coisa, a Paula fala de tudo, a Brandina também. A Brandina também. Então tem que falar de tudo, não é só repor. E às vezes a reposição é a última coisa que você vai fazer. Não existe mais aquele assim, isso aqui é para todo mundo, né? Não. Cada vez está mais individualizado. Você comentou a respeito do rim. O Brandina, tem tudo a ver também, né? Porque aí você, quando senta no seu consultório, quando alguém vai para fazer, eu tô com uma pedra no rim, eu tô com um probleminha aqui, cara, você fala assim, cara, qual que é o todo da sua vida? Porque às vezes aquela pedra no rim, que é o mais comum, faz parte de um contexto errado na vida do caboclo inteira, né? Na verdade, quando o paciente chega no consultório com rim, geralmente está com desconforto, dor, então a gente aborda primeiro o tratamento do cálculo, mas por trás do cálculo vem exatamente erros que, na verdade, é a parte mais difícil, que todo mundo já sabe, né, Marcão? Que é o que é viver bem, né? Fazer exercício, igual o Thiago faz, se hidratar bem, no caso de cálculo, tomar água, né, simples. Aí vem as receitas mirabolantes, já ouvi de tudo. O que você pode imaginar, eu já ouvi para não ter cálculo. Desde o cara tomar um copinho de pinga com crista de galo. Não faz bem? Tô brincando, lógico que não. Não, juro por Deus, já ouvi umas coisas assim. Você fala, não é possível, guarda cara. Chá de quebra-pedra. Da chá de quebra-pedra, bastante gente usa. Mas é água, quer dizer, se hidrata bem, ter uma alimentação correta. Evitar excesso de bebida alcoólica, enfim, tudo isso ajuda na prevenção. Que é a parte mais difícil, eu acho, é isso, né? Que todo mundo sabe, mas pouca gente faz certo, né? E nós estamos num mês muito importante, né? Assim,
O ano inteiro você tem que se precaver, o ano todo, e aí, obviamente, tem algumas datas mais especiais, e a gente está falando sobre esse mês tão direcionado à saúde masculina também. O aumento da próstata pode se transformar numa doença mais grave, amigo? Essa é uma pergunta bem legal, porque a gente recebe muito no consultório pacientes que vêm encaminhados por próstata aumentada, né? E o aumento da próstata, ele é normal. A partir dos 40 anos, a próstata de todo homem cresce. Aliás, só homem tem próstata. Um órgão importante para a fertilização, enfim. Mas a partir dos 40 anos, ela começa a crescer, a próstata, né? Em alguns homens traz sintomas, outros não. O fato dela crescer não tem muito problema. O crescimento da próstata não é um fator de risco para câncer. Então, para quem está ouvindo, se eventualmente tiver uma próstata aumentada, isso não tem nenhum problema, desde que não traga sintomas. Entendi. Fertilização tem a ver também com saúde? Fertilização tem a ver com desgastes emocionais? Fertilização tem a ver com exatamente não se alimentar bem, não comer bem, ter o estresse do dia a dia? Tem, mas essas alterações assim no estilo de vida, né, ele influencia muito mais a fertilidade masculina do que a feminina. É óbvio que você tem, por exemplo, uma obesidade, algumas doenças graves que afetam diretamente a fertilidade feminina, né? Mas na mulher, a gente ainda pensa a idade do óvulo como o fator mais importante quando a gente pensa em fertilidade, né? Então, isso dificulta muito hoje em dia o que a gente está falando. Por exemplo, esse cuidado geral, né, essa saúde integrativa, muitas mulheres chegam com 42, 43, 45 anos, com cara de 20 anos e com uma saúde realmente de 20 anos, e elas não entendem que isso para a fertilidade não é tão importante assim, né? Então, a longevidade da saúde, ela não é um sinônimo de longevidade reprodutiva. E isso é complicado de você separar e de você explicar para a mulher. Né? Ela passa lá no Tiago, ela fica bonita, cirurgião plástico, nutrólogo, ela vem cheia de saúde. Não significa que ela ainda pode engravidar. Ela pode, mas não talvez com os óvulos dela. Né? Então, essa que hoje em dia talvez assim seja um benefício da mulher, mas ao mesmo tempo é um problema que a gente enfrenta na reprodução, porque a longevidade reprodutiva ela independe muito disso. Ela é a idade, não adianta, o óvulo da mulher é a idade. Colabora, ela pode ter mais facilidade, por exemplo, uma obesidade piora a chance dela engravidar, aumenta a chance dela ter um aborto? Sim. Tabagismo. O tabagismo é a mesma coisa, bebida, mas se você for escolher uma paciente tabagista, obesa, e de 20 e poucos anos, ou uma mulher super saudável com 45, com certeza aquela de 20 e poucos anos vai engravidar mais, né? Então, a idade do óvulo, ela é muito cruel, na verdade, né? Preponderante. É preponderante. E para o homem, você tem a idade, mas não tanto. Então, e você mudando o estilo de vida do homem, né? O Ricardo sabe muito bem isso. Assim, a cada 70, 90 dias você vai ter uma mudança. Então, às vezes ele pega um Covid da vida, ele melhora o estilo de vida, ele começa a se cuidar. Você para de usar bomba, por exemplo, de usar, né, anabolizante, ele tem uma recuperação da formação dos espermatozoides. A espermatogênese retorna, melhora. Então, essa mudança ela é muito significativa no homem. Muitas vezes eu faço isso nos meus casais. Então, assim, a gente tem um fator na mulher que é imutável, às vezes a idade, né? Você melhora muita coisa nela, melhora. Mas às vezes eu paro o tratamento, melhoro o esposo, porque daí eu vou melhorar o embrião. Então, esses 3 meses vai melhorar o meu embrião. Para a mulher não é bem assim, mas é o que eu consigo fazer, entendeu? Então, essa questão da fertilidade para a mulher, ela é um pouquinho mais complicada em alguns fatores, né? Por isso que a gente fala tanto em congelar óvulo, em lembrar da idade, né? Os ginecologistas, em geral, têm que lembrar que a hora de falar de filhos para a mulher não é os 35, 40, é os 30. Exatamente. Né? Você está com 30. Não quero, doutor. Eu quero ter filho daqui 10 anos. Eu estou com 30, Congele. acabei de me formar. Então, vamos congelar, entendeu? E às vezes, essa informação vem para ela próximo dos 40, e não próximo dos 30, dos 35, que é onde é a hora certa. Né? Exato. Por isso que a próxima pergunta é para você. Qual deve ser a primeira consulta da mulher?
A primeira consulta em um ginecologista geral geralmente acontece quando a menina menstrua a primeira vez, né? Então, seria assim, às vezes nem passa no ginecologista, passa no próprio pediatra ou no ebiatra, que é o da adolescente, mas é a primeira consulta. E depois, quando ela começa a ter a vida sexual ativa. Né? Então, isso são assim as primeiras consultas que ela deve ter. E na mulher, é até muito fácil isso que eu estou falando do ginecologista dar as informações corretas no momento correto, porque a mulher vai no médico, é diferente do homem, né? O homem não vai. Cara, é verdade, né, Brandina? Eles não vão. Não vão. E a mulher vai. Então, mulher você vai, não né? entende por que aquela mulher de 42 anos nunca foi Não foi informada orientada lá atrás. que ela e podia envelhecer e podia não ter filhos mais com os próprios Cara, óvulos. a primeira vez que a menina vai com a mãe. Ela vai. Né? A mulher E nós não vai. vamos, né, Brandina? Na verdade, muito paciente que vai no consultório vai levado pela esposa. Pela mulher, namorada, sim. companheira. E fica a mulher de braço cruzado e fala agora pro médico. Fala agora, aí, fala aí. Ah, doutor, tô ali. Ele fuma, doutor, ele fuma, ele bebe. Eu atendo homens e mulheres nas duas especialidades, mas na nutrologia, digamos que é 50-50%. Só que o grande problema do homem é que ele quer passar uma vez ao ano e ele quer o tratamento pro ano inteiro, ele quer tudo resolvido rápido e ele só quer te mandar uma mensagem pro WhatsApp no meio do ano para você manda os exames para mim que eu faço e aí você me manda o que eu tenho que fazer. Então ele não quer, o homem tem essa dificuldade de reincidir no consultório, ele quer uma vez e tá tudo resolvido. Mulher não, mulher se você pedir para ela voltar em 3 meses ela volta, pediu em 4 ela volta, pediu em 5 ela já deixa marcado. É mais obediente. A mulher é bem mais obediente do que o homem, realmente, isso é visível, isso é fato. É possível conciliar estética e envelhecimento saudável sem precisar de cirurgia? É possível, com certeza é possível, certeza. É mesmo? E a nutrologia vem para ajudar isso. Né? A cirurgia plástica, eu coloco, ela é um complemento de uma saúde saudável, de uma vida saudável. Ela é o complemento de uma vida regrada, ela é o complemento de musculação, ela é o complemento de uma dieta bacana. Então você coloca o paciente numa mesa de cirurgia plástica quando ela realmente está com todos os outros processos muito bem alavancados. Não adianta nada você colocar uma paciente obesa dentro na sala de cirurgia, porque você vai ter um dissabor técnico, vai ser mais difícil de operar, e um dissabor de resultado. Você vai ter um problema de resultado. Então, eu acho que a cirurgia plástica é um complemento da vida saudável. Então, a estética vem como complementar, como um auxiliar. Então, consegue-se melhorar tudo sem cirurgia plástica. Mas a cirurgia plástica vem para ajudar muita coisa. Tem horas que realmente não tem outro jeito. E a cirurgia plástica... Cirurgia plástica para quem quer emagrecer? Não funciona, né? Esse é um conceito que veio sendo desmistificado ao longo do tempo. Cirurgia plástica não emagrece ninguém, ela trata quem emagreceu. Então ela trata gordura localizada, ela trata uma diástase, que é uma separação dos músculos, a gente estava comentando no intervalo. Então a cirurgia plástica ela vem auxiliar quem perdeu peso ou está num peso bom, quem está num shape bacana. Mas ela não vem emagrecer ninguém. Você tirar a gordura, pode lipoaspirar 7 litros, 10 litros, aquilo não vai fazer diferença, tanto no peso quanto na saúde do paciente. Piora e pode piorar. Homens cada vez mais na cirurgia plástica. Com certeza. Quais as mais comuns? Para homem, face, começa com face, então blefaroplastia, cirurgia de face, um botox, preenchimento. O cara vai sozinho ou a mulher dele leva? Não, é a mulher que indica, é a mulher que fala para ele ir. Meu Deus. Normalmente é assim. Os meus pacientes de pálpebra, que a gente opera bastante pálpebra de homem, vamos dizer que metade deles eu já operei a esposa. Entendeu? Então, aí a esposa veio e falou, ficou ela bom chega em casa legal, o cara, isso, passei ali na funilaria e pintura, tô Isso, melhor, aí o cara tal. vem. Vai Então, também você. Mas alguns... Menos preconceito hoje. Menos preconceito. Mas alguns casos ainda são os homens que procuram. Mas... Eu acho que em São Paulo isso já está quase igual para igual, sabe? Em cidades maiores os homens têm feito bastante. Mais vaidosos, né? Mais vaidosos, acho que até mais que as mulheres. Né? Muito bem, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e o bate-papo aqui a respeito de saúde integrativa no modo geral, né? Saúde do homem e da mulher, com Ricardo Brandina, Thiago André Ribeiro e Paula Fitbeck. Não sai daí, a gente já volta, continuamos aqui pelo canal do YouTube. Dessa vez a gente vai abrir pelo canal do YouTube para você ficar batendo papo aqui junto com a gente nos bastidores. Continue aí na 91,7. Tá.
É que a cirurgia plástica, às vezes, a pessoa faz e daí depois acha que está resolvido e come até mais, né? Então, eu comecei a maioria nutrologia por engorda causa depois, disso. né? Eu comecei a nutrologia há 8 anos atrás, quando eu via que meus pacientes, minhas pacientes, principalmente feminino, que operavam acima do peso, elas voltavam e ficavam pior. E aí eu tinha um pepino na mão, porque eu tinha uma paciente operada e ainda em sobrepeso. E aí eu mandava para alguns especialistas e ela voltava com aquela mesma receitinha de bolo, de maçã de 3 em 3 horas, entendeu? Como uma maçã no meio da tarde, uma maçã no meio da manhã. E aquilo não resolvia o meu problema. E aí eu fui estudar. E aí foi quando eu fui fazer as pós-graduações em nutrologia, especialização. Eu tenho tanta pergunta para vocês aqui, mas as mais óbvias são essas mais básicas que eu Sim, tenho. claro. Essa é a mais básica. Aquela que é mais, eu acho que é mais, não complexa, é justamente aquela pessoa que está fazendo uma consulta mais específica, né? Mas essas mais básicas, eu acho que alcança a maior parte da população, sabia? Sim. Ah, certeza. Porque as pessoas têm dúvida até do médico, a profissão do médico. Sério. Por isso que, às vezes, muita gente procura um cirurgião geral. É isso que você falou. Às vezes, num grande centro, a explicação é um pouco maior, porque você tem uma quantidade maior de pessoas. Uma cidade um pouquinho menor, é verdade. Eles atrás tinham um especialista em genética. Não tinha Cristo que explicasse O que ele fazia? o que ele né? fazia. Sim. Ele sim. Mas alguém falou, cara, mas o que esse cara faz? Falou, cara, ele estuda a sua genética, ele vai tirar seu DNA, mas pra que o outro médico? Eu falei, cara, amigão, vai que fala com ele. Um monte de gente me procura, é para passar num geneticista e passa comigo. Não é comigo, daí vai para o geneticista. Eu fiz agora participei de uma mesa redonda num simpósio da Escola Paulista, de uma liga, sobre isso. Era genética reprodutiva, genética na vida. Então, daí era eu com 2 médicos geneticistas mesmo, né? E daí, como as pessoas não chegam neles, porque não sabem o que eles fazem. Daí a gente encaminha, mas até isso, às vezes fica. Mas muito. Fica, Ó, sabe? uma rádio importante como essa, desmistificando. Então, para vocês perceberem, eu tenho perguntas aqui totalmente direcionadas, tem várias totalmente direcionadas. Mas como eu percebo que as pessoas ainda têm dúvida do básico, amigo, é o básico. A ponta aqui em cima são os mais esclarecidos, mas a base nossa, que é 90% da população, não tem noção. A pergunta óbvia que às vezes eu faço, a pessoa fala, verdade, cara, eu devia ter procurado então médico para isso. Uma coisa que eu acho que é importante você abordar aqui, que os homens não sabem, quando que eles têm que ir no urologista? De quanto em quanto tempo? A Sabe? gente A estava partir de que discutindo ontem. idade? Porque assim, uma mulher vez por sabe, ano. agora, né? Isso eu acho que é super importante você perguntar para ele, Sim. sabe, qual que deve ser a rotina do homem no urologista, Mas né? Sim, né? Não, olha pra mim, não. Marca- Não, ano que vem. Tiagão, Ano que vem. Não, Aí, olha, gente, Tiago. é surreal 44, isso. eu 45, já Então, prometi. não, mas por que Já- você não Nós vai vamos no discutir esse assunto a partir de fevereiro. Ó, Fevereiro a gente conversa sobre isso isso. aqui agora ao vivo. Gente, Em não, fevereiro a gente vai conversar sobre isso. Que maravilha. que isso é diferente. é no não. meu A mulher, ano que ela eu vira começo de ponta 45. ca- É rara a mulher que não gosta de fazer exame, não gosta de... Mas homem O que eu conheço de amigo meu médico, e que o cara fala assim, mas você não foi no seu amigo do lado, era na mesma clínica? Não vai. Estamos de volta e o nosso bate-papo hoje é a respeito do saúde do homem e da mulher de uma forma integrativa. E, por sugestão da doutora Paula Feedback, a gente perguntou quando é que as meninas, as mulheres vão pela primeira vez, a indicação logo após a primeira menstruação. E aí, Brandina, o homem vai quando? De 5 anos, né? De geração em geração? Qual que é a sua indicação para o médico sentar lá e falar, até- "Ó, eu quero saber, né, Tiagão, quando é que o homem começa aí? Tem idade? Tipo, só a partir dos 45? A gente estava até brincando aqui, mas é assim, é interessante porque a Sociedade Brasileira fez um estudo agora esse ano, só 1/3 dos homens se preocupa com a saúde, né? Então 2/3, a maioria não se preocupa com a saúde masculina, né? Na verdade, assim, uma saúde masculina em geral, eu falo que não tem idade. A Sociedade Brasileira recomenda especificamente para avaliar o rastreamento de câncer de próstata, né, que é o tumor mais comum nos homens, né, a partir dos 50 anos ou aos 45 anos, se tiver histórico familiar. Mas eu falo que não tem idade para o homem querer começar a fazer o exame de rotina. Aos 44, igual o Tiago, pode ir. Já podia ter ido, né? Já podia ir, né, Já marquei. Fevereiro do ano que vem eu E, vou. na verdade, é como o Tiago falou, lógico, o exame da saúde masculina envolve várias coisas, mas especificamente com a urologia, eu quero ressaltar
que a gente, especificamente nesse mês de Novembro Azul, né? A gente está falando no mês de prevenção de câncer de próstata, são 2 exames muito simples que podem fazer o diagnóstico, né? Que é um exame de sangue, chamado PSA, e o toque retal, que ainda é obrigatório. 1/3 dos pacientes que têm o exame de sangue normal podem ter o toque alterado. E lógico que no consultório eu vejo que muito pouco paciente, os homens hoje têm pouco preconceito, eu vejo que isso está melhorando. Mudou muito, não mudou? Mudou. Eu lembro que o toque retal no homem era uma sacanagem mesmo entre os marmanjos, né? Brincadeira. E depois acontece o seguinte, foi desmistificando, sabe? As mulheres indicando, a galera começou a deixar de ser preconceituosa e hoje só se for preguiça, porque Não, sabe que precisa. Sim. Não é? E eu falo que é tão importante, porque são 2 exames simples, no caso, o câncer de próstata, se diagnosticado no início, quase todos vão ficar curados. Né? Quer dizer, uma doença, um dos tumores mais curáveis hoje é o de próstata. Porque eu falo que a palavra câncer é muito pesada, né? Então, quando o paciente chega no consultório com câncer, ele vai com a esposa, vai com os filhos, está todo mundo tenso. Porque câncer já. Né? E o tumor de próstata, hoje, quando pega no início, quase todos ficam curados. Então, eu já começo a consulta dando uma tranquilizada em todo mundo, porque está todo mundo tenso. Mas isso se a pessoa for fazer o exame. Que é o mais comum. Né? Hoje é difícil. No SUS ainda a gente pega alguns casos mais avançados, mas no consultório, desde que vai fazer esses exames simples, né? E a gente recomenda fazer uma vez por ano, isso a chance de cura é muito alta. E é importante reforçar uma vez por ano. No Covid, por exemplo, eu tratei, inclusive, de um urologista, colega nosso, que teve um problema no coração no Covid, pulou um ano, quando ele retornou no ano seguinte, estava com um tumor de próstata avançado já. Uma doença já um pouco mais difícil de tratar. Porque ele pulou um ano, e não foi nem descuido dele. Ele, enfim, teve outros problemas e acabou pulando um ano. Uma pergunta, nada substitui ainda? Ainda não. Não? Ainda não. Tem exames que estão melhorando. O quê? Tiago? Toque retal. Toque retal. Sim, senhor. Vai lá. Questionamento. Como eu vou Só lá, um questionamento. eu olho pro Brandina, fecho o olho, falo, Brandina, vamos lá, pode Vai fazer. que... Não. Vai Mas que é um exame surgiu, rápido. vai que surgiu uma tecnologia, né? Ainda não. 3, era o sangue, o toque. É que hoje tem alguns exames de imagem que estão auxiliando cada vez mais. Ó, exame de imagem. Tem a ressonância, hoje de próstata, a gente chama de ressonância. paramétrica. Que... Mas nada tira Não. a certificação do toque retal. Não, tem outro exame, chama um PET scan, que é um exame bem específico, PSMA, que talvez no futuro substitua, mas hoje não. Hoje ainda o toque ainda é importantíssimo. Como eu falei, 1/3 a gente acaba fazendo diagnóstico só no toque. Ô, Brandina, o câncer de próstata, ele tem algum sintoma? Não, o câncer de próstata, nas fases iniciais, não tem sintoma nenhum. Ele é silencioso. Não sente nada. A maioria vai lá, faz um PSA, subiu, faz a biópsia, faz diagnóstico. Faz um toque, sente um nódulozinho, né? Ou faz um exame de imagem qualquer, vê um nódulo, enfim. São pacientes assintomáticos, por isso que pega de surpresa, né? Quando tem sintomas, normalmente já é uma doença um pouco mais avançada. E quais seriam os sintomas? Poderiam ter, por exemplo, sangue na urina, dificuldade para urinar, ir muito ao banheiro, que são os mesmos sintomas da próstata aumentada, né? Que Por isso que confunde, né? Confunde. Mas é bom que confunde, sabe por quê? Sim. Se confundir, o cara fica com medo. Se ficar com medo, ele vai fazer a prevenção. Porque o homem sem medo, ele não vai. A mulher vai por precaução. A mulher vai por disciplina, não é verdade? O homem só vai quando ele está com medo. Sim. Sabia? Exatamente. Viu, Tiago? Já tô com medo. Não, ainda não, ele não está ainda. O cara, quando tem 44 anos, ele não está com medo. Ele quer fazer com os 45. Sim, exato. Exato. Já tá marcado. Já está marcado, então. Maravilha. O câncer de próstata, ele tem cura? Você comentou comigo se ele foi assim diagnosticado logo no início. Sim. Né? E aí você trabalha com a cirurgia robótica. Hoje, invasiva. A gente estava até falando agora há pouco, a medicina hoje é muito individualizada, né? Então, o câncer não é igual para todos, né, de próstata. Porque tem muito paciente que chega e fala, meu vizinho tive câncer de próstata, teve problema. Cada um tem uma doença diferente, né? Então, a gente consegue estratificar esses pacientes com câncer, os pacientes que têm risco aumentado de ter uma doença mais grave, risco baixo. Tem, inclusive, um grupo de pacientes com câncer de próstata, que é uma doença, entre aspas, tão boazinha que a gente não faz nada. Nos Estados Unidos se faz muito isso, chama vigilância ativa. Né? De não fazer nada, você acompanha o paciente, que é um paciente que está num grupo de muito baixo risco, é um paciente que tem um tumorzinho tão pequenininho e tão pouca agressividade, que a gente pode acompanhar, é seguro. Só que acompanhar, não é acompanhar sem fazer nada, né? Faz biópsia todo ano, faz PSA de 3 em 3 meses, enfim. Se em algum momento o paciente mudar de grupo, aí você trata.
Nos Estados Unidos isso é muito bem aceito. Na verdade, raramente a gente trata lá, nesses grupos, a gente opera, irradia, enfim. Aqui no Brasil, o brasileiro tem... É difícil você falar com um paciente e ele aceitar ter um câncer E não fazer nada. não fazer nada. Eu também não sei se eu aceitaria. Então, assim, mas é possível, né? Mas quando pega uma fase inicial e quando necessita de tratamento, aí a gente tem opções. Hoje em dia, a tecnologia, a gente estava falando agora há pouco, né? Tanto radioterapia quanto cirurgia mudou muito, né? Muito. Então, antigamente, a cirurgia era uma cirurgia que curava os pacientes, mas trazia muita sequela. O paciente ficava incontinente, perdia a vida sexual, perdia a ereção. E nós estamos falando de homens de 50, 60, 70 anos que querem ter uma vida normal. Imagina usar fralda, ficar usando fralda, enfim. Isso mudou muito, né? Foi evoluindo com cirurgias laparoscópicas e agora essas novas plataformas robóticas que trazem uma precisão enorme. Então, a gente tira o câncer, em mais de 90% dos casos cura os pacientes na fase inicial, mas o mais legal, os pacientes não perdem urina, a maioria, né? Ninguém pode prometer nada, mas a cirurgia robótica eu falo que, se bem indicada, é muito difícil o paciente perder urina, e geralmente ele fica seco, né? Não usa fralda. E nos pacientes que já têm uma ereção boa antes, a gente conseguindo preservar os nervinhos da ereção, a gente pode manter em mais de 80% dos casos o paciente com a ereção que era antes. Não vai melhorar. Tem paciente que fala, pô, perdi a ereção, mas como que era antes? Não era boa. A minha cirurgia não vai fazer milagre. Mas ela consegue voltar ao que era antes. Que legal, né? A tecnologia, né, cara? Ô, Paulo, na sua área também tem muita tecnologia, né? Tem muito equipamento bom, né? Que o Brasil começou a ter acesso, né? Eu lembro que a gente pesquisava as coisas, tem que ir para os Estados Unidos, nossa, tem que ir para a Alemanha, tem que ir para o Japão. Hoje o Brasil está muito bem servido de equipamento também, né? Assim, tanto a ginecologia como um todo, né? Nós estávamos conversando aqui também sobre a robótica para ginecologia, né? Acho que existem, assim, cirurgiões e colegas incríveis na ginecologia brasileira, como na reprodução. A reprodução do Brasil, ela é considerada uma das melhores mesmo do mundo. Assim, o Brasil tem bastante... Muita gente está vindo de nome. fora para cá, Sim, né? sim. Antigamente a gente tinha que sair do país, né? Existiram alguns professores meus, assim, que vieram. Um deles foi o Dr. Paulo Serafini, né, que foi onde eu fiz toda a minha formação. Ele veio dos Estados Unidos na década de 80 e trouxe toda a tecnologia. Então, assim, ele montou uma escola muito boa de reprodução. O Brasil, ele tem um nome muito bom na reprodução. Não digo que não perde, assim, as boas clínicas mesmo, não perde para as boas clínicas do mundo. Não. Como que funciona o congelamento de óvulos? Bom, o congelamento de óvulos, a mulher ela passa pelo mesmo processo que ela vai passar se for fazer uma fertilização in vitro, né? Então, ela tem que fazer todos os mesmos exames, ela faz a indução da ovulação, né, que são as injeções, que muita gente tem um pouquinho de medo, mas são as injeçõezinhas que a gente fala na barriga. Hoje em dia todo mundo usa o Ozempic, eu falo que é igualzinho, né? Eu até explico na própria caneta do Ozempic, que todo mundo sabe usar, né? Então, são aquelas injeçõezinhas, e os protocolos, a gente fala, eles estão muito mais acessíveis, né? Tanto financeiramente como em sintomas, né, colaterais. Então, a gente fala mais friendly, melhor para os pacientes. Então, a gente tem protocolos para congelar, que ela vai ter muito menos efeito que antigamente. Então, as drogas, elas não dão mais tantos sintomas como era antes, né? Dor, inchar, engordar, nada disso. Então, são 10 dias que ela vai fazer. A gente faz o controle com ultrassom transvaginal e, eventualmente, exames de sangue. E ela passa pela coleta dos óvulos, que daí sim, né? É um procedimento minimamente invasivo também, guiado por ultrassom, ela é anestesiada, não tem dor, e a gente faz a coleta dos óvulos através do ultrassom transvaginal. Então, é uma agulhinha que a gente punciona pelo próprio ultrassom, lá de dentro, guiado pelo ultrassom, dentro do ovário, aspira os ovinhos, eles já estão acoplados com um tubinho, e a gente faz o congelamento. Então, assim, em 14 dias, do começo ao fim, a paciente consegue fazer um ciclo de congelamento de óvulos, né? Então, ele está muito mais acessível financeiramente também. Muito mais simples, muito mais barato, e aí une a mão de obra especializada do médico com os bons equipamentos. Sim, e ele é feito tanto por razões sociais, né, que a gente fala, essas meninas que ou não querem engravidar, ou não sabem se querem, ou não podem, né, para se programar, essa autonomia feminina, como para pacientes oncológicas, né, que é muito importante. Paciente que
Hoje em dia tem muita paciente jovem que tem câncer de mama, os linfomas. Então, assim, a gente fazer esse congelamento, ele é muito importante para depois a paciente se programar, né, para o futuro reprodutivo dela. Então, antes da químio, da radioterapia, da cirurgia. E são protocolos oncológicos que a gente pode começar em qualquer fase do ciclo, né? Antigamente isso também não existia. Então, hoje em dia você tem esses protocolos que você começa de um dia para o outro para congelar, né? Então, são fundamentais aí depois para o planejamento como um todo dessas meninas que por alguma razão vão fazer um tratamento aí de câncer e não tiveram filhos e para elas poderem ter esse benefício também, né? Benefícios também num outro assunto, menopausa. Como que a mulher sabe que está na menopausa? Quais são os sintomas? A menopausa, ela é Andropausa eu sei. É. O homem eu sei qual que é. O homem eu já passei. Então, na verdade, assim, nem sempre são aqueles sintomas clássicos, os calorões, né? Mas, geralmente, é que depende se a mulher ela está usando algum hormônio ou não. Se a mulher está menstruando ainda, o primeiro é uma irregularidade menstrual. Então, o ciclo começa a ficar irregular, começa a ficar mais curto, ela começa a ter sangramentos diferentes. Então, é um dos principais sintomas. Mas ela começa a ter alterações de humor, né? Então, não é raro a gente pegar a menina que está se entupindo de antidepressivo, na verdade, está na menopausa, né? Ela tem alterações na memória, ela pode ter os calores, né? Ela acorda com os calores noturnos, ela tem dificuldades de concentração, libido, energia, dor articular, secura vaginal, perda de urina. Na verdade, assim, cabelo seco, pele seca. Se eu começar, eu vou começar a chorar. A academia já não vai tão legal. Ela não ganha massa muscular. Doutora, eu fazia musculação, respondia, agora não. Então, assim, são mudanças, são Drásticas. sistêmicas, drásticas. Não são todas junto, né? Não acontece no mesmo momento, mas são sintomas para serem observados. Pelo menos assim, Exato. meia dúzia desses, pelo menos. Meia dúzia, e essa parte do emocional, muitas vezes, ela é confundida, né? Então, ela chega realmente às vezes, tratando uma depressão e não é, né? Então, é uma mudança geral, mas que, como tudo, ela tem tratamento, né? Hoje em dia, na verdade, é o que eu falo, as minhas pacientes, eu não deixo, né, as que estão acompanhando, eu não deixo entrar realmente na menopausa. Não que elas não tenham a parada da produção de hormônios pelo ovário, elas vão ter. Mas esses sintomas radicais, o ideal é você nem deixar acontecer. Você já vai fazendo uma remodelação, que a gente fala, uma modulação hormonal antes que esse processo se instale, né? Então, vaginal, por exemplo, hoje em dia, além de você fazer reposição vaginal para evitar atrofia vaginal, ressecamento, perda de urina, você tem, não só hormonal, você tem laser. Então, você já faz o laser profilático vaginal. Então, você não precisa passar por isso. Se esse nosso programa tivesse uma palavra, seria prevenção. Câncer de próstata, nutrólogo, prevenção. A pessoa não vai. Quando vai, é porque o troço já está pererecando. Você resolve, mas não é igual, né? Se você não deixar uma atrofia vaginal, uma perda urinária se instalar, se você conseguir fazer um tratamento antes, uma prevenção, vai ser muito melhor depois. Tanto a né? menopausa como a andropausa, o que é? É sentar com o médico, né? Aí a mulher cutuca, fala agora tudo pro médico que você tá passando. E às vezes o cara nem fala, né, cara? Não conta a real, né? E se contar, acaba resolvendo muito dos problemas, né? Então, sempre prevenção. A nossa dica nesse bloco aqui, prevenção. Vá antes. Envelhecer não é uma doença. Envelhecer não é uma doença. Envelhecer bem, aí sim, aí passa no nutrólogo, aí passa no cirurgião quando estiver bacana, vai lá para entender o que o corpo da mulher está precisando, não é verdade? E Brandina, obviamente, não precisa chegar, passar dos 45 anos para... Não, né? não. 44 dava para... Na verdade, a gente atende muito paciente. Ó, o Thiago já marcou consulta. Já 44. sai daqui para... Nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta mais uma vez para a gente fechar esse assunto a respeito de a saúde do homem e da mulher, que é tão integrativo que antigamente, né, você ficava ainda com medo de ir, principalmente o homem, tá aqui um recado a todos os marmanjas, todos os caboclos que tem por aí, né? Marmanjada, vamos procurar os médicos, da mesma forma que as mulheres procuram de uma forma um pouco mais nova, os homens deixam para muito tempo a procurar os seus médicos. A gente está saindo por um breve intervalo comercial, não sai daí que a gente já volta aqui na 91,7.
Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos finalizando o nosso programa. Nós temos alguns minutos aqui para a gente dar um pouquinho mais de dicas. São tantas as perguntas, são tantos os questionamentos a respeito dessa saúde integrativa, e hoje a gente consegue perceber cada vez mais que a saúde ela tem que ser familiar, né? Então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a gente descobriu aqui que tudo isso se resolve também com uma visita mais constante no seu médico. Seja ele qual for, mas aqui eu tenho 3 dos ótimos médicos que nós temos na nossa cidade de Londrina que fecham exatamente um bate-papo na hora do almoço agora, você com a sua esposa, com seus filhos, dizendo o seguinte: tá aí, tá avião, por que não leva a menina no ginecologista, por que não leva o menino no médico, não é verdade? Por que você não vai no nutrólogo, no cirurgião plástico, né? Por que você não entende um pouquinho mais de cirurgia robótica e também a especialização em reprodução humana? Para a gente fechar esse nosso bate-papo, existem muitas dúvidas a respeito de reposição com anabolizantes, as academias estão cada vez mais cheias, né? Todo mundo aí, cara, eu nunca vi tanto marmanjo bombado, forte, tatuado. 2 coisas que estão bastante: braço grandão e tatuagem, né? E aí, Thiago, existem as drogas mais lícitas? Eu sou do tempo que o cara ia no Paraguai comprar um montão de anabolizante. Isso aqui é para cavalo, mas faz bem. E aí o cara, depois de 2, 3 anos, você viu que o cara estava mancando com problema, às vezes com paralisia, e não dava a culpa na droga. Não, qualquer coisa que ele tomou. Foi o café forte que ele tomou, né? Não botava a culpa na droga. Existem as novas drogas? Existem os novos controles para todo mundo ficar fortão? Olha, eu vou te dizer, eu acho que o médico, como o gerador de informações mais técnicas, ele não pode simplesmente se revoltar e falar que não existe o paciente usuário de anabolizante. Eu acho que você tem que realmente se aprofundar no assunto, entender mais do assunto, para saber o que fazer de forma mais adequada, como orientar, em quem fazer, como fazer, quando tirar. Então, eu acho que o médico é um dos profissionais dentro da área de saúde, que consegue gerar mais informação adequada. Existem produtos no mercado, principalmente no mercado underground, né, no black market, que realmente trazem muito mais malefício do que benefício. Eles realmente aumentam massa muscular, deixam o cara bombado, mas destroem todo o corpo, rim, fígado, o próprio eixo hormonal do paciente fica todo detonado, e você às vezes não consegue voltar ao estado anterior, à homeostase, ao equilíbrio. E existem produtos no mercado nacional, produtos industrializados, produtos farmacêuticos aprovados, em que você consegue um resultado bacana com um pouco menos de risco. Não vamos colocar como risco zero, porque não existe isso dentro da medicina, né? Mas com um pouco menos de risco e com resultados bacanas. Então, o que eu digo? O paciente que quer usar anabolizante ou quer um aumento de massa muscular de uma forma não só natural, ele vai procurar. E ele vai encontrar. Então, que ele encontre alguém que consiga estudar, que consiga estudar o próprio paciente, e consiga o fazer de forma mais adequada, porque ele vai conseguir em algum lugar. Então, que seja com alguém que estude, com alguém que promova a saúde realmente, junto com o processo de ganho de massa, junto com o processo de bomba, entre aspas. Exatamente. Ricardo Brandina, você tem recebido bastante gente também no consultório nesses últimos tempos, principalmente isso que eu estou comentando com o Thiago, pessoas que às vezes estão indo demasiadamente na academia, tomam muita bomba e depois falam: cara, mas meu rim está atacando tal órgão. Também é um pouco de exagero, né? Porque eu percebo as academias muito lotadas e a galera fazendo muito uso de anabolizante. Eu tenho alguns pacientes, o Thiago mesmo falou, que não conseguem voltar à homeostase, enfim, ao eixo, pacientes jovens. Na urologia, o uso de reposição hormonal é um pouco controverso, a não ser quando o paciente está na andropausa. Aí sim a gente tem uma indicação clara na urologia, né? Pacientes mais jovens ainda é um tema controverso. Eu acho que o Thiago falou, tem que estudar mais. Eu particularmente não faço reposição em pacientes jovens. Mas é algo que eu acho que o paciente tem que procurar alguém que entenda do assunto, enfim, estude. Eu acho que o mais importante é isso. Não fazer uso de anabolizante com pessoas que não são capacitadas, porque isso atrapalha até na fertilidade, né, Paulo? Sim, muito. Na fertilidade. Muito. De cara jovem. Um cara jovem quer ter filho. Sim. Eu peguei vários pacientes jovens, assim,
azospermia, sem espermatozoide nenhum por uso de anabolizante. Jovem. Às vezes a gente recupera, como eu falei, em 3, 4, 5 meses. Às vezes vai um tempão e pode ser irreversível dependendo do fator também. Até a literatura underground, ou seja, a literatura de leigos, livros escritos por leigos ou escritos por profissionais que não se aprofundaram no assunto, ela é maior do que a literatura não underground quando se fala em hormônio. Então, se você for procurar livros, e eu tenho pastas no meu computador de livros, de e-books em PDF, tem muito mais informação ruim no mercado do que informação boa. Por quê? Porque realmente, por um tempo, se negava o assunto, muito mais do que se estudava o assunto. E eu acho que isso agora começou a aumentar, a melhorar um pouco mais, entendeu? Então, eu acho que negar o assunto já não é um caminho. Eu acho que o caminho é estudar, aprofundar, ver o que dá para fazer, porque a frase é, o paciente que quer usar, ele vai usar, e ele vai procurar, às vezes, um caminho ruim, e daí vai procurar o Brandina só depois que realmente tá tudo já zicado. Exatamente. Então, ele vai, às vezes, num cirurgião plástico, porque, às vezes, me parece o seguinte, o cirurgião plástico ele é procurado quando quer fazer uma funilaria e pintura completa sem imaginar por dentro. Isso. Tá querendo a imagem do lado de fora, né? Não, dá uma ajeitada em mim, eu tenho uma pálpebra, eu tenho uma papada aqui, eu preciso dar uma esticada, eu tô com uma barriga, mas calma aí, cara. Daqui 3 meses você vai perder toda essa cirurgia porque você não está fazendo um controle severo. Você não passou por um nutrólogo, você não passou por um regime interessante, né? Você não pensou em nada disso. Toma as suas bombas, senta depois com você, perde a fertilidade, aí depois, mais para frente, te procura dizendo o seguinte, cara, e aí, o que eu faço? Não é? Então, por isso que o nosso alerta aqui hoje, que sirva para muita gente, para todos nós, é essa prevenção. Porque a gente falou sobre andropausa e menopausa. Não é? Mas é um sintoma depois de quantos anos, mais ou menos, andropausa e menopausa? Para o homem, a partir de quantos anos? Não tem uma idade definida, Marcão. Mais ou menos. Eu vejo mais a partir dos 50, 60 anos. Eu vejo... E tem aquela paciente, às vezes, chega... Na verdade, no meu consultório, esses pacientes chegam com disfunção erétil, com alguma queixa de perda de libido, e vem sempre aquela história, porque eu estou mais velho, né? Enfim, eu acho que a idade, né, não é o que o Thiago falou, tem que envelhecer bem. Mas eu acho que eles vêm para o rastreamento com essa queixa a partir dos 60, 70 anos. Mais ou menos. E aí, para você, quando vem tardiamente também, procurando fertilidade, as mulheres, principalmente, perto dos seus 40 anos, uma média, mais ou menos. Sim. Caramba, Paula, você foi extremamente sábia. Por que deixa para avisar a respeito do congelamento quando a mulher vai procurar já com um problema? Sim. Porque lá atrás, quando a menina tem seus 25, 30 anos, eu vou começar a estudar, vou começar a viajar. Será que você vai ter filho? Eu não estou pensando em casar. Mas que tal congelar? É a hora. Eu faço muita ginecologia também, eu gosto muito, e a partir dos 28, 29 anos, eu já começo a dar uma olhadinha no ovário, no ultrassom, a gente vê a reserva, né? Daí eu já vou avisando, até os 30 anos nós vamos começar a pensar na sua reserva ovariana, vamos fazer um antimileriano e vamos começar a conversar. Você já se prepare que no máximo 30 eu vou começar a falar com você sobre isso. E daí a gente vai discutindo e congelar até os 34, 33 anos é maravilhoso. A chance delas engravidarem depois é em torno de 70% com esses óvulos, se você conseguir congelar até os 34, né? A mulher moderna então não se permite antes disso. E isso é ótimo, isso é excelente, né? Antes dos 35, a mulher moderna, vamos colocar esse termo, ele não existe, mas ela não se permite ter filhos antes dos 35 por causa da sua formação, sua colocação no mercado de trabalho. Nos últimos 10, 15, 20 anos no Brasil isso melhorou. Mas tem que conversar sobre o assunto. Ela não se permite ter filhos, não dá, não tem como. Mas se ela chegar com uns 35 não tendo pensado em ter filhos, ela vai ser tarde demais. Então ela tem que pensar em ter filhos, mas congelar, fazer alguma avaliação a esse respeito antes de chegar aos 35. Ou até ter filhos, que às vezes elas nem pensaram que tinha, que poderia, às vezes, já ter, né? Então, uma delas foi agora, ela foi lá na clínica, a Paula Chiarato. Foi assim, ela contou a história, ela foi para isso, para conversar comigo sobre isso, ela já estava próxima dos 35, mas nunca tinha se tocado, até porque, né, é isso que eu falo, menina igual ela, linda, maravilhosa, mas o ovário não sabe que ela é daquele jeito, né? E daí a gente fez o exame, realmente, né? Ela tinha que decidir, porque ela tinha a reserva mais baixa, a gente fez tudo. Daí ela saiu do meu consultório, deu
menos de um ano ela engravidou, teve o nenê, mas por quê? Porque ela foi na hora certa, porque ela me perguntou, ela foi para Precocemente. ouvir, ela não foi para tratar nada, só para ouvir minha opinião. Então ela fez certinho, Não é né? nem precocemente. É. Né? Amigos, estou me despedindo de vocês, o programa está acabando. Obrigado, viu, Brandina? Obrigado. E agora você tem aqui, agora, paciente. né, um novo paciente, o Thiago. Aí o Thiago vai lá com você. Aí eu consegui, tá vendo? Nós conseguimos. Conseguimos com o Thiagão. O Thiagão pode ir, então, essa semana. Ele não fez 45 Não, ainda. segunda-feira. Vai. Pode tranquilo, pode tranquilo. Ele é atencioso, é verdade. Aquela história de tomar uma dosezinha de uísque antes. Não vai tomar uísque, não Você vai tomar uma tomar uísque. dosezinha Vai de lá, uísque você vai antes. olhar pro Brandina, você nunca mais vai esquecer do Brandina, cara. E aí o Brandina vai tomar de conta que você também. Ô, Brandina, você passa lá, porque ele é nutrólogo também, vai ser legal. Tô precisando. Né? As duas coisas, né? O Brandina é um atleta, pô. Volta e meia, tá lá, né? Jogando tênis, correndo, né? Cara? Obrigado a todos vocês. Paula, muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Brandina. Obrigado a todos vocês. Obrigado por vocês participarem hoje aqui comigo. Grande prazer. Né? Exemplificando para as pessoas cada vez mais a respeito dessa saúde e a palavra-chave, prevenção. Obrigado a todos vocês. Obrigada a todos. Valeu. Brigadão. Amigos, até a semana que vem, se Deus quiser. Hoje, nós, mais uma vez, fizemos aquela grande consulta para todos vocês a respeito de saúde do homem e da mulher, com Ricardo Brandina, Paula Fitbeck e Thiago André Ribeiro. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer.